Oi, gente, tudo bem? Olha só, tá chegando para conversar com a gente um dos maiores incentivadores deste festival. Eu vou ter agora o prazer de entrevistar o diretor-geral da Klabin. Seja muito bem-vindo, Cristiano Teixeira. Eu que agradeço. Tudo bem, Rosana? Prazer. Eu queria que você trouxesse para a gente, para começar o nosso bate-papo, a visão da Klabin a respeito das mudanças climáticas. Esse tema já é estudado há muitos anos, há várias pesquisas, vários estudos, a voz da ciência, mas ainda assim não é ponto pacífico. Muita gente duvida dessa relação do homem com a questão de degradação, de poluição, de aquecimento global. Como é que vocês enxergam? Perfeito, Rosana. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Acho que você começou da forma certa, que é exatamente tocar no ponto que nos faz refletir como cidadão, né? Como que nós somos todos, nós somos feitos de repertório que a gente vai acumulando no tempo, e a mudança climática não deixa de ser um repertório que já tem décadas que estão se debatendo, e a gente continua, como cidadão do planeta, a gente continua ainda a não aceitar algumas questões, né? Hoje já se sabe que o sequestro de carbono ele é importante para se neutralizar exatamente o que a gente entende como aquecimento global. Isso não é de hoje, né? Esses debates começaram lá na Eco 92, o Brasil já é protagonista desde lá desse assunto. Nós temos o prazer de ter um representante no nosso conselho de administração, que inclusive é acionista da Klabin, Dr. Celso Laffer, e à época era o nosso chanceler à frente dessas negociações que trouxeram líderes do mundo todo, né? A Klabin, ela não só acredita, ela não só crê que a gente de fato precisa se mobilizar, como a gente procura fazer um papel também de mobilizar mais atores para a neutralidade do carbono. Muito se fala que essa é uma responsabilidade do setor privado, que não dá para esperar medidas do setor público e que a sociedade em geral também não tem uma consciência ampla para entender os efeitos de tudo que a gente produziu até aqui. A Klabin, inclusive, é vista como uma das líderes da Agenda Verde. É assim que você encara ou me parece que é algo de responsabilidade compartilhada? Não, é responsabilidade compartilhada, mas a gente tem que colocar em contexto um pouco dos fatos históricos aí, né? São poucos, ou talvez muito raro você encontrar um governo que de fato esteja, vamos falar, à frente da sociedade, né? A sociedade ela se mobiliza muito rápido sobre N fatores, né? E os governos vão atrás disso, né? A gente tem, claro, fatos históricos que mostraram que foi a ação de governos que recuperaram a economia ou que transformaram uma economia, e não só economia, não só no sentido econômico, mas economia no sentido amplo de país, né? Quando a gente fala de mudança climática, ou hoje o termo mais, vamos falar, usado é exatamente o ESG, quando a gente vê toda essa mobilização social, isso começou na prática, né? Se você tem um cidadão falando sobre ESG, né, é porque ele, de alguma forma, se interessa por algo que empresas começaram a falar. Por que empresas começaram a falar? Porque o próprio cidadão pressionou, por exemplo, para algum tipo de consumo mais sustentável. Então, esse modelo orgânico, onde o consumidor pressiona, a empresa reage, e dali a pouco o governo tem que regulamentar, é assim mais ou menos que as coisas vão acontecendo historicamente, obviamente com situações exclusivas em momentos históricos, mas normalmente assim. Eu sempre dou o exemplo da própria internet, né? Quando lá em 94, 95 surgiu a internet, pouco se sabia do que iria acontecer, né? Até hoje os governos estão correndo atrás de legislação para como reger a internet, né? Não tem protocolos estabelecidos ainda em todos os países do mundo que consigam lidar com isso. Sustentabilidade, sequestro de carbono, neutralidade de carbono, de fato trabalhar junto com o planeta, respeitando o tempo do próprio planeta para ele se renovar em algumas situações. Isso hoje, para mim, é uma verdade absoluta e posta. Ela está posta. O que depende dessas coisas se tornarem tão pesado ou tão doloroso para a humanidade como é, por exemplo, o trabalho escravo, e assim por diante? É uma questão de tempo. A realidade vai se impor e os governos vão entender que trabalhar com sequestro de carbono para reduzir ou para neutralizar o aquecimento global, ou a tentativa de reduzir o aquecimento global,
Isso é uma verdade que está posta em mais ou menos tempo, os governos vão agir dessa forma. E a gente nota, né, pegando o gancho da sua fala, Cristiano, que o mundo celebrou recentemente o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, que é um marco na evolução para a gente reduzir as emissões de carbono, limitar o aquecimento do planeta em 1,5 graus, na tentativa de não arcar com catástrofes, né? Impactos realmente devastadores para a humanidade. Qual é a sua avaliação sobre o Acordo de Paris? Brilhante atitude do presidente Biden. Eu acho que o fato de dar esse recado logo no início do seu mandato, procurando, sim, responder aos seus eleitores, mas os Estados Unidos é um líder global e é assim que a gente tem que reconhecer, e os líderes estão aí para ser admirados e seguidos naquilo que faz direito, né? E cabe a nós fazer essas avaliações. E essa atitude foi uma atitude brilhante de um governante. Como eu também acho que outros governos, inclusive o brasileiro, que é signatário do Acordo de Paris, vai tomar atitude sempre na direção certa da história, né? Que é buscar, de fato, esse equilíbrio. Acho que, a despeito de questões políticas, políticas partidárias ou de dogmas ou crenças que às vezes são, eu diria que estão à margem daquilo que a história impõe, que é a ciência, né? A gente acredita que a história vai ser imposta pela ciência. Acho que em breve a gente vai ver, olhando como oportunidade, né? Líderes mundiais, como líderes empresariais, como os líderes da sociedade, assim por diante, todos girando em torno do mesmo assunto de uma forma positiva, né? Acho que, como eu falei, eu acho que a realidade vai se impor e ver esse movimento de líderes globais hoje, para mim, pelo menos, eu enxergo uma oportunidade espetacular para os próximos anos ou décadas, né? Sobretudo quando o grande capital é quem dita os rumos para essa economia de baixo carbono, né, Cristiano? Quando você vê, por exemplo, o mercado financeiro na voz do Larry Fink alertando a todas as empresas de que se eles não tiverem, de fato, uma agenda ESG robusta, estarão fora do jogo. Perfeito. É esse movimento, é essa atitude que vai fazer com que os principais stakeholders do mundo empresarial se votem para o tema. Eu sempre digo que são muito bem-vindos, por exemplo, os bancos, né, que talvez demoraram, e aqui não é uma crítica, mas é só uma constatação pela própria necessidade. Os bancos demoraram para entrar nessa agenda, se você pensar, né? Hoje, bancos no mundo todo reconhecem a sustentabilidade, estão estudando, estão levando especialistas para cada vez mais compreender o que é a sustentabilidade, né? Aquilo que talvez para muitas indústrias, no nosso caso especificamente, até por uma obrigação, né? Quando lá atrás, nos anos 70, 60, a Klabin entendeu que para preservar, por exemplo, as microbacias na região que a gente operava, era importante manter a mata intacta e operar numa outra parte da mata, de uma forma a manter o equilíbrio, deixar que a fauna pudesse trafegar pelo modelo que a gente chama de manejo com os corredores, né? Isso, vamos falar assim, é uma forma que a Klabin estabeleceu de trabalhar o cultivo de uma floresta nova plantada, como qualquer agricultura, junto a uma mata nativa, né? Mantendo os corredores não só da fauna, mas principalmente os serviços florestais, e aí as microbacias talvez sejam as mais importantes. Você volta lá atrás no conhecimento empírico do sertanejo ou do homem da roça, ele sabe que se ele deixar uma fonte ali pequenininha de água exposta ao sol, aquilo vai ser judiado, aquilo não vai se manter. Então, você precisa deixar a floresta no entorno protegendo aquela fonte. Está aí a realidade hoje que a gente se coloca como científico, mas que é tratada há séculos por quem conhece o campo, né? A necessidade de se manter uma microbacia, né? Então, assim, a
forma na qual os grandes líderes estão, de uma forma orgânica, saindo dos seus gabinetes, vamos falar assim, e vindo para o conhecimento popular, e não dá para os grandes líderes vir sem a ciência. Então, eles também forçaram a ciência, que interpretou o conhecimento popular, e hoje preservação de serviço ambiental é algo científico e algo que também há muitas décadas, né, reconhecido pela própria população que vive em torno das florestas. Então, eu sou um otimista e sou um cara muito esperançoso de que todo esse discurso e a vinda do capital, como você falou, atrelado à ciência, junto com as comunidades, a gente tem um novo mundo aí por vir. E a despeito da chancela da ciência, infelizmente, a gente ainda vê muitas empresas encarando a questão da descarbonização como um ônus. Mas o fato é que investir em economia limpa gera vantagens, gera um diferencial competitivo. Veja, tudo na vida tem ônus, né? Às vezes você não está com vontade de fazer uma determinada coisa, mas você faz e aquilo tem um reflexo positivo na sequência, né? Exatamente o equilíbrio entre o ônus e o bônus que faz a gente trilhar o nosso caminho como cidadão e como comunidade, como empresa e assim por diante. Veja, como assim um ônus, né? A gente está à frente de um planeta que está dando sinais. A gente sabe qual é o caminho, já é recomendado pela própria ONU, que a gente precisa recuperar a área degradada, a gente precisa plantar mais árvores, a gente precisa estimular o sequestro de carbono e, para não ficar só na busca do sequestro de carbono pelas florestas, mas também reduzir o consumo de combustíveis fósseis. A gente precisa trabalhar com novas tecnologias para reduzir a emissão das suas próprias operações. Tá? Então, está aí. Como é que a gente pode achar que isso é um ônus se, na prática, a gente está entendendo que o planeta dá sinais disso? Né? Só se a gente acreditar que tanto faz populações futuras, se são menos ou mais pessoas, menos ou mais consumidores. Porque, por mais cético e desumano que você possa ser, né, encarar isso como ônus é quase que uma estupidez, né? Você disse que é otimista, mas o que a gente observa também é que há muitas pessoas tentando desqualificar os planos de descarbonização lançados por governos e por empresas, alegando que não há infraestrutura, não há tecnologia suficiente para fazer essa transformação energética. O Bill Gates, por exemplo, é uma dessas vozes, né, que questiona muito os prazos que estão estabelecidos para a gente conseguir descarbonizar o planeta. Como é que você encara essa questão? Veja, é importante aqui também debater um pouco do tema do zerar e do que a gente chama de neutralidade. Trazer um pouco desse debate é positivo, né? Eu não sou dogmático de que todas as ações humanas vão zerar a emissão de CO2. Não é isso, né? O que a gente tem que buscar como indivíduo, como empresa, como país, como comunidade, é olhar as nossas atividades, entender o quanto a gente emite e o que a gente precisa fazer para, no mínimo, neutralizar. Na medida que essas ações vão sendo somadas umas com as outras, é esse efeito em cascata que vai fazer com que, de alguma forma, se reduza a emissão de CO2 e se busque a redução do aquecimento global. Agora, aqui não é um discurso dogmático. Vou zerar, então, a partir deste momento, eu vou me trancar na minha casa não é assim, né? A economia, o país, a comunidade, está tudo acontecendo. A gente tem mineração para acontecer no mundo ainda, né? Tem recuperação de materiais, etc. Tudo, de uma forma ou de outra, terá emissão de carbono. Cabe a nós buscarmos a neutralidade
ou o que a gente chama de carbono positivo. A cultura da inovação, Cristiano, num ambiente como esse, de tantas expectativas, tantas incertezas, tantas deficiências ainda, você acha que a cultura da inovação pode trazer para a gente a resposta que a gente precisa? Não tem outra, né, Rosana? É assim, se você não... Inovação é principalmente para um país como o Brasil, onde não é... A gente fala muito sobre empreendedorismo, inovação, mas a inovação brasileira, vide o número de patentes que o Hemisfério Sul, e não é só brasileira, tá? Uma boa parte do mundo em desenvolvimento é muito deficiente em geração de patentes e busca de novas tecnologias, etc. Então, se você tivesse num ambiente de mundo desenvolvido, né, numa grande universidade, com 4, 5 prêmios Nobel, falar em inovação é fácil. Né? Se eu tivesse no Vale do Silício hoje, falar em inovação é fácil. Né? Mas quando você está no Brasil, onde o campo não é fértil, é como se você estivesse ali com nenhum demérito, todo respeito a todas as universidades e os cientistas brasileiros, mas é rarefeito a inovação no país. Né? Inovação do ponto de vista de transformar, inovação a partir da ciência aplicada, onde, de fato, você muda rumos de uma indústria e assim por diante. Ainda é rarefeito no Brasil, para não falar no Hemisfério Sul. Né? Então, dito isso, como eu falei, é fácil, num ambiente fértil, acreditar na inovação. Aqui no Brasil, tem um pouco de fé, sabe? Tem um pouco de crença por isso ajuda, isso transforma, isso vai acontecer, eu não tenho dúvida, vai. E aí você coloca recurso, coloca gente preparada, né? Cientistas, doutores, mestrandos e assim por diante, coloca o debate na frente deles e deixa que alguma hora eles vão sair com uma resposta. E pode ser que não venha essa resposta pelo lado tradicional, pode ser que venha de fora da companhia e assim por diante. Então, desculpa fazer essa resposta um pouco prolixa, mas é para dizer assim, inovação, aí sim talvez seja um dos poucos casos que a gente tem que ser dogmático, né? Inovação é bom e pronto. Eu vou dar um exemplo, prático agora aqui, para sair um pouco do campo mais etéreo, né? O nosso diretor de tecnologia, num dado momento, falou, olha, tem aqui para a gente, de fato, ser mais agressivo na redução das emissões de carbono, nós já reduzimos 60% da nossa emissão de 2003 a 2019, alguma coisa assim. E aí, quando chega um momento, você reduz a esse ponto, reduzir mais começa a ficar mais difícil. Como eu falei no início lá da fala, talvez a gente não consiga zerar as emissões em tudo, mas você tem que buscar sempre reduzir, né? E aí o diretor de tecnologia com a equipe dele veio com uma reunião de diretoria e falou, olha, tem uma tecnologia, ninguém tem ainda no Brasil, mas é uma tecnologia de gaseificação da queima de biomassa, né? E com isso a gente conseguiria substituir nos fornos de cal exatamente a utilização do combustível fóssil, do óleo, né? Isso não dava retorno econômico, tá? Não tinha retorno econômico. E ali foi uma postura de toda a diretoria, alavancada por esse diretor, de patrocinar aquele investimento. Hoje a gente, essa tecnologia é uma crença, a gente sabe, a gente tem a crença de que vai dar certo, mas lá, quando veio essa ideia, aquilo era o quê? Algo que não tinha retorno econômico, mas que ali apresentaria, de fato, uma redução nas emissões, na utilização de combustível fóssil, na redução da emissão de carbono, talvez num nível que não se esperasse fazer. Precisou ali de coragem, de alguém patrocinando e assim por diante. Então, e isso é inovação, isso é alguém na indústria, junto com a universidade, junto com cabeças brilhantes, procurando trazer soluções que continuem a descarbonizar o nosso planeta. Nós falamos aqui de valores como fé, coragem, inovação é bom em ponto, palavras suas. Resume para a gente o mindset para uma mente inovadora, já que a gente está aqui no nosso Festival Inova Klabin, inovação com propósito. Olha, não ter certeza de nada nunca, né? Isso não significa ser negacionista, né? A estupidez do termo negacionismo traz nela uma pessoa cega para o mundo, né? Não é isso que eu estou falando. Mas
nunca negacionista, mas toda vez que te trouxerem uma solução, aceite, promova, implemente, desde que esteja no regimento que a sua instituição ou a sociedade estabelece, né? Promova, leve as pessoas que trazem ideias mais motivação para que continuem fazendo. Agora, ciência, conhecimento não tem fim, né? A gente vai morrer sem ter conhecimento. Então, vamos continuar na busca sempre. Cristiano, quero te agradecer imensamente pela sua entrevista, te parabenizar, você que está à frente dessa empresa, promovendo uma iniciativa como essa, né, de inovar, implementar a cultura da inovação em todos os setores da sociedade. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Rosana, um grande prazer. E você fica por aí que tem muito mais. Até já.